Então, galera, acabei de ouvir, de ler agorinha sobre a medida provisória aí que o Bolsonaro suspende os contratos por 4 meses, velho. 4 meses. E eu acho que é o momento da gente começar a refletir sobre muitas coisas que tá errado na nossa sociedade. Muita coisa mesmo, velho. O medo do Bolsonaro, nesse momento, é que o rico fique pobre. E o medo do pobre é ele morrer, ele quer vida só, ele quer sobreviver. E o Bolsonaro não dá nenhum suporte pro pobre e ainda procura meios de ele morrer de fome. Ele não vai morrer do coronavírus, mas ele vai morrer de quê? De fome. O cara é um louco. Esse cara é louco, louco, louco. Louco não, ele é um capitalista normal, né? O que a gente chama de louco é um capitalista normal, que só vê o dinheiro e foda-se as pessoas. Resumindo, é isso. E nesse momento eu já aproveito para tentar chamar vocês para refletir sobre outras coisas, né, que tem a ver com isso. Primeiro, já falei aqui, né, qual que é o medo do rico e o medo dele, do rico e do Bolsonaro e do grupinho de ricos dele. E qual que é o medo do resto da população, é simplesmente morrer ou de alguma maneira contribuir para a morte de outra pessoa. Esse é o nosso maior medo, por isso que a gente está em casa, né, tentando fazer e cumprir a quarentena em casa. É... eu até separei algumas coisas aqui que eu vou tentar trocar ideia, assim, o porquê que a gente tem tanto medo. Eu penso assim, que o nosso medo não é fundado em histeria, em nada do que o Bolsonaro fala. O nosso medo é com base na realidade. Se a gente parar para pensar, muita gente já morre na fila do SUS, né? E na fila dos hospitais, né? De maneira geral. Muita gente já morre. A gente já sabe disso, a gente já sabe que a saúde nunca foi cuidada com... nunca teve investimento real por nenhum governante, nenhum, e nem não teve esse investimento, a gente sabe que não teve, né? Nenhum cuidou realmente disso, investir. Na verdade, a maioria deles continuaram a privatizar, né? A maioria não, todos. Continuou a política de privatização e sucateamento da saúde, nunca parou, né? A mesma coisa que acontece com a educação básica, nunca parou o sucateamento, e com o ensino superior. Então a gente sabe disso, e o nosso maior medo é justamente com base nisso, porque a gente sabe que o Brasil não tem estrutura para aguentar uma pandemia, né? A gente já tem um sistema completamente falho que ninguém nunca deu moral para ele, assim. Ninguém, quando eu falo esse ninguém, é nenhum governante, nem um rico, porque eles só querem... O rico quer comprar e lucrar, e o governante quer sucatear e vender, né? E a gente aqui toma no cu, desculpa o palavreado, mas a gente que se fode no dia a dia. Mas é isso que acontece. E se a gente for olhar, quem paga a farra toda, né, com o governo? Quem paga? O dinheiro sai da onde? Né? Porque a gente sabe que o Estado brasileiro ele arrecada bastante, é uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas quem que paga? Sai da onde esse bereré? Esse bereré sai do nosso bolso, entendeu? Da galera pobre e classe média. A gente paga imposto em tudo, a gente paga, na nossa maneira de pegar dinheiro por impostos é toda, praticamente toda em cima de consumo e de renda, então cai tudo sobre as costas do pobre e da classe média brasileira. Que, assim, se a gente for olhar o conceito que o governo cria de classe média, na verdade a gente é só um outro tipo de pobre, a gente não é classe média. Mas enfim, não vou entrar nesse debate agora. Então, se a gente for olhar, a gente paga... Você vai comprar lá seu pacotinho de arroz, você já pagou imposto. Você vai comprar óleo, você pagou imposto. Você vai pagou energia, você paga um absurdo de ICMS, altíssimo. Na sua conta de energia é só você olhar o tanto de imposto que você paga. Água, gás, resumindo, tudo que você compra ou vende, você tá pagando imposto, né? E então, a gente que é pobre, classe média, a gente paga
A gente é que mantém a farra toda, é isso. A gente que paga a conta. E quando a gente quer pedir, fala, não, pera aí, já que é eu que tô pagando e bancando essa farra toda, eu não quero farra, eu quero que o dinheiro volte para mim. Quando você vai fazer isso nas ruas e pedir, daí você apanha, né? Quem aqui? Eu já fui reprimido pela polícia militar, a galera me xinga, alguns familiares meus não entendem o porquê que eu me dedico, tento me dedicar, né, às causas sociais. É algo... Eu não sei em que momento da história a gente errou, e errou feio, e achar que isso é errado e que isso é estranho, né? Estranho pra mim é você ficar dentro da sua casa, né? Agora, no momento de coronavírus, tudo bem, a ideia é que fique dentro de casa, né? Essa é a ideia e vamos seguir ela. Só que eu tô falando num outro contexto, a galera acha que a gente é até meio maluco, meio doido, nossa, vai lá, faz um monte de coisa, e se a gente for olhar, eu acho que isso é o normal e deveria ser o normal, né? Por que a gente fica em casa? Por que a gente deixa essa farra toda, né? Por que a gente não faz? E quando eu digo fazer, não é votar. Votar não muda porra nenhuma, galera. Votar não muda porra nenhuma. O que muda é a gente botar essa galera contra a parede. Isso que muda, né? A gente não pedir nada. Porque, primeiro, é a gente que paga a farra toda. A gente tem que pedir nada. A gente tem que arrancar dessa galera. Se a gente for parar pra pensar, então é a gente que paga tudo. Então por que a gente não tem nada? Se a gente for olhar, ó, o Estado brasileiro, eu tô falando só da União, arrecada em torno de 1,5 trilhão por ano. 1,5 trilhão por ano é dinheiro pra caralho, brother. Porque esse dinheiro de 1,5 trilhão, ele sustenta os 3 poderes. E aí tem lá, né, o judiciário é riquíssimo, nem parece que que tá no mesmo planeta, né, que o resto do povo, né? A galera ganha só de auxílio moradia, ganha mais do que um professor, né? Um professor que tá lá todo dia com 30 crianças, governo enchendo o saco, sociedade que não entende, xinga, e ganha menos do que um auxílio moradia de um magistrado. Isso já é um absurdo do caralho. Então, porque, primeiro, assim, a gente não dá pra mensurar o quanto é louco essa parada. Aliás, dá pra mensurar sim, sabe por quê? Desse 1,5 trilhão, menos de 10%, é investido em saúde, que aí é 105 bilhões, se não me engano, em saúde. E menos... Não, 105 não, 103. Então, e também menos de 10% em educação. Ou seja, de 1,5 trilhão, menos de 20% é gasto com saúde e educação em nível federal, eu tô dizendo. É pouquíssimo, é nada em saúde e educação, é nada. Do que a gente realmente precisa e do que realmente tem, é nada. Isso não serve para quase nada, né? E o resto é tudo, primeiro, desse montante todo, 48% vai para amortização da dívida pública, ou seja, é só para pagar banqueiro e acionista, só. Que é um grupinho desse tamanho. Ou seja, a gente tá falando que metade do dinheiro que é arrecadado vai para pagar banqueiro, dono do banco, banqueiro, né? Não um bancário que trabalha, o banqueiro, dono do banco, e acionistas. Então, o dinheirinho que sai do seu bolsinho aí, que você dá seu suor, trabalha o mês inteiro, vai lá comprar o seu negócio e paga imposto, esse seu dinheirinho, ele não volta para você, ele vai pro rico. O Estado brasileiro, por isso que o pessoal fala que o Estado brasileiro é um Robin Hood às avessas, porque ele vai pro rico. Porque desse montante todo, 50% já vai pros ricos.
E os outros 50, 20 é só saúde e educação e o resto é previdência, essas paradas. Que é super importante. Então, para você ver o como a gente deixou chegar nesse nível, né? E eu falo a gente enquanto sociedade de maneira geral. Como a gente deixou chegar aqui? Enfim, eu acho que agora o momento de reflexão é o seguinte. Nessa pandemia que está tendo, a gente sabe que num ápice, e para chegar num ápice não precisa muito não, porque 78% dos leitos de UTI já estão ocupados por outros motivos. Então, só falta 22% dos leitos que se tiver o ápice do coronavírus, esses 22% vão ser ocupados rapidamente, né? E a gente não tem a estrutura para mais nada. E enquanto o Brasil está nessa crise que o governo insiste em chamar de histeria, enquanto a gente está preocupado em como sobreviver, em como ajudar, em como solidarizar com os nossos amigos, parentes, vizinhos, né, a galera mais frágil e tal. Enquanto a gente tem essa ideia de sociedade mesmo, de nossa, como eu vou ajudar. Por exemplo, eu tô pensando em me voluntariar, né, caso as coisas apertem realmente, não deu, eu tô pensando em me voluntariar para o trabalho, para ajudar, né? Eu não entendo nada de saúde, mas eu consigo limpar, eu consigo carregar as coisas, né? Coisas assim que eu possa ajudar de alguma maneira. Isso a gente que é criado na periferia, né? A gente que é criado simples, a gente tem isso de, pô, como que eu vou ajudar? Só que daí tem o governo que tá numa vibe, num pensamento totalmente diferente. Ele tá pensando em como eu vou deixar o rico rico e como que eu vou foder o pobre. Porque parece que é isso que ele tá pensando, como vai foder a gente. Medida provisória suspendendo o salário de 4 meses. A outra permitindo... Cara, Eu não... Se a gente parar pra pensar, como que a gente deixou um louco desse, né? O cara não tem um pingo de humanidade. O cara não tem um pingo de humanidade, velho. Num colapso desse. Por que ele não deixa? Porque quem paga a porra toda é a gente. Quem paga isso tudo é a gente. Por que ele não deixa de pagar banqueiro e pagar rico e usa esse dinheiro todo para manter o salário da galera? Por que ele não faz isso? Já que ele é tão preocupado com o povo, né? O cara não tem um pingo de humanidade. Vem falar que é representante de Cristo só se for o Cristo do meio do cu dele. Aonde que um representante de Cristo vem só fudeu o lado mais frágil da coisa toda? Que é quem paga. O pior de tudo é isso, velho. A gente fala que é o lado mais frágil. É o lado mais frágil mesmo. Mas o pior de tudo é que o lado mais frágil é quem paga a farra toda. Isso que é foda, velho. Quem paga a farra toda é o lado mais frágil que a galera fala, né? Bolsa Família não era porra nenhuma. Perto do que a gente paga, o Estado tinha que dar muito mais, né? E eu não falo só em questão de política social, não, de dar diretamente em que nem o Bolsa Família. Investir realmente em educação e em saúde. Quem vai salvar a gente agora não é seu fuzil, não, ô, meu irmão. Não é seu 38 com cano de ar refrigerado e bababá, meu Winchester 22 aqui, ó, enfia no seu cu esse revólver aí. O que vai salvar agora, galera, é a ciência e a saúde. Os profissionais da saúde. Essa galera é que vai salvar a gente, tá ligado? E então, a gente tem que parar para pensar melhor sobre muitas coisas, assim. Quem sustenta tudo isso é a gente, que nem eu tô falando aqui. Se vocês não concordam ou duvidem, é só olhar. Olha lá nos dados do próprio governo, da onde que vem todo esse dinheiro. Tem um monte de nome que eles colocam nome difícil, né? Pra gente não entender mesmo. Pra gente falar, não sei, que porra é essa aqui? É mais ou menos isso.
Mas se você parar para olhar lá detalhadamente, eu até procurei uma conhecida minha que é contadora para me explicar melhor de toda a... Porque eu olhei lá toda a fonte de arrecadação. E ela falou que toda a fonte de arrecadação é sobre renda, que é o imposto de renda, e aí tem as outras maneiras de tributar, e sobre consumo e circulação de mercadorias, né? E, enfim, o grosso, praticamente tudo é a gente que paga, né? E aí a gente não tem acesso a nada. Além da gente pagar tudo, vocês sabiam que os ricos praticamente não pagam nada? A gente já falou que eles recebem. O Estado brasileiro paga rico e acionista. Mas ele não arrecada de rico e acionistas. Ele só arrecada do pobre. A gente aqui banca a farra toda. Seu patrãozinho rico aí... Eu tô falando de grande empresa. Esses patrões ricos aí, ele é tudo no nosso bolso. Ele arrota caviar aí, mas quem paga a farra toda é a gente, entendeu? Quem paga pra ele ficar ostentando e botando os fantoches dele no governo é a gente. Se a gente parar pra pensar com calma, é a gente que paga tudo, filhote. Isenção fiscal. Isenção fiscal... Tem lá um ou outro pequeno e médio empresário, mas o grosso da isenção fiscal, para quem não entende, é tipo assim, o governo fala, olha, você tem que pagar imposto, mas sabe, não vou cobrar não quero cobrar de você. Você é meu brother, tá ligado? Eu não vou cobrar de você. É mais ou menos isso a isenção fiscal. Aí, de isenção fiscal, aqui no Mato Grosso, são 7 bilhões de isenção fiscal. Só que o nosso governador aqui tá falando, ó, brother, fui com a tua cara, você é uma pessoa bacana, eles dão um migué que é pra gerar emprego, né? Mas não gera, não. O próprio relatório lá da Controladoria Geral mostrou que é ínfimo o número de empregos gerados. É pouco, quase nada. E, se não me engano, eu acho que gerou 500 empregos em 10 anos, alguma coisa assim. É tipo, da quantidade de dinheiro arrancado dos cofres com rodo para deixar lá pro rico, 500 empregos é nada, é absolutamente nada. Isso em nível estadual. Em nível federal, você calcula o tanto de isenção fiscal que as empresas têm. Financiamento com juros praticamente zero do BNDES pra galera andar de jatinho. Ou seja, o seu impostinho aí, ó, tá indo lá pro BNDES também. Mas você tá pagando pra rico ficar ostentando aí com a sua cara e rindo da sua cara, se vestindo de super-herói, criando um monte de lojas aí, né? Enfim... Quem tá pagando tudo isso aí, neném, é você, sou eu. A gente que tá pagando a farra dessa galera aí. E aí você tá achando que pobre tem muito isso, né? Falar, ai, nossa, fulano ficou rico. Ai, deixa eu vir, porque ele entende. Nossa, ele entende porra nenhuma. Ele entende de malandragem, minha senhora. É isso, meu senhor. É isso que essa galera entende de malandragem. Você tá achando que esses mega empresários aí vivem tudo às nossas custas? Você que não sabe. Você que não sabe ainda que ele vive às suas custas. Quem sustenta essa galera aí é você e sou eu. Eles não são nenhum empresário brilhante, não. Eles são só malandro mesmo. A maioria deles é isso, é só malandro. Consegue entender como que funciona o sistema tributário brasileiro, aí bota lá um fantoche para ser eleito, aí o fantoche é eleito, aí o fantoche dá isenção fiscal. É assim que funciona a porra toda. É assim. Você que tá aí achando, vangloriando e ouvindo um cara que é malandro. Só isso. Bom, é isso. A gente tem que parar para pensar e começar a refletir, aproveitar essa quarentena que a gente está em casa e começar a pesquisar outras coisas, a ler, a se informar melhor,
né, a conversar com quem está dentro da sua casa sobre política. E não tô falando nem de partido não, sabe? Essa parada de partido pra mim, eu particularmente eu não tenho nenhum partido. É, não tenho sou fã clube de nenhum partido. Pelo contrário, eu acredito em outro tipo de organização social, em outro tipo de política, que é a política direta. A gente não precisa de prefeito, a gente acredita, a gente foi condicionado a acreditar. Mas a gente não precisa, se você for parar para olhar bem, para que você precisa do prefeito? Fala a verdade. Pensa aí com calma. Para quê? E do governador, você precisa dele para quê? Fora destruir a sua vida e te atacar o tempo todo, acabar com a sua aposentadoria, é, acabar com alguns direitos que foram adquiridos com muito sangue, desvalorizar professor, desvalorizar o pessoal da saúde. Fora isso que eles fazem, né? E privatizando as coisas, qual que é a utilidade? Porque pro pobre ele não tem nenhuma utilidade. Se você for parar pra pensar bem, pro pobre o governo não serve pra porra nenhuma. A única coisa que talvez ele ajudou diretamente o pobre foi o Bolsa Família. Né? Assim, de maneira direta, imediata, e falar, toma aqui pra você não morrer de fome, foi o Bolsa Família. Fora isso, pra que você precisa? Eu não vejo utilidade alguma a gente bancar um estado que custa mais ou menos 1,5 trilhão. Bom, é isso. Vamos aproveitar esse momento, né, galera, para refletir sobre várias coisas aí. E é isso.